E agora é o seguinte, se a gente tá bem, não tá sentindo dor, né? Vamos aproveitar o feriado para fazer artesanato com a Renata. Vamos lá. Eu falei aqui, Renata, que nós conhecemos o seu trabalho quando você focava bastante nas meias de seda. Isso mesmo. Né? Você ensinou muitas peças aqui no nosso programa. E agora, como tudo muda, você precisa abrir novos espaços também, né? Não. Tô vendo que você está trabalhando com tecido, com feltro. Isso. A meia de seda, ela é muito delicada. É um trabalho que eu adoro. É. Só que os clientes também têm outras necessidades e eles queriam coisas maiores. E a meia de seda tem a limitação de tamanho para se trabalhar. Ah, verdade. Ela é estreita, né? Ela é estreita, é uma perna de meia. Mas assim, eu continuo fazendo aquelas borboletas lindas, maravilhosas, para festa de debutante, para lembrancinhas, bonequinhos. Ela tá falando isso, gente, que quando nós fizemos o quadro Vida com Arte, Isso. né, lá na sua casa, ela tava com uma encomenda, te entregue uma encomenda, né? E ela colocou todo mundo para fazer borboletas de meia de seda. Então, por isso, nunca vou esquecer, viu, Renata? Mas eu gosto, adoro de paixão. Mas assim, a gente também tem que se adaptar, a gente também tem que Isso. evoluir, né? Então, eu continuo. Muitas coisas eu faço com feltro e meia de seda junto. Tem coisas vai criando que peças. eu vou né? criando peças. E nós gostamos muito dessa peça. Não, Quando a gente isso- estava conversando, eu estava vendo que os meninos estavam mostrando tudo que você trouxe aqui, né? Agora, essa ideia aqui foi muito legal. Não conhecia. Não, porque assim, todo mundo precisa tomar muita água, né? Se você tá na rua, você compra uma garrafinha de água, para segurar é ruim. Ela começa a esquentar na sua mão. Se você põe na bolsa, molha tudo. É verdade. Né? Você tem que ter, assim, um porta-água, uma capinha para água. Seria uma capinha Vou pra mexer garrafinha aqui, de água. pode? Pode, Olha pode isso, sim. gente. Mostrar Vou os tirar aqui pra detalhes. vocês verem. Tem um elastiquinho aqui, né? Vamos lá. A Renata já bebeu a água toda, tá levinha aqui. Aqui, né? Mas olha, o mais legal de tudo, ó. Essa parte térmica. Ela tá usando aqui um tecido térmico. Isso que eu achei muito 10, Renata. Oh, ótimo, sabe? E tem aqui, ó, a alcinha Que você pra pode carregar. Põe aqui, né? Põe no braço, assim, ó. ou pendura na bolsa. Pendura na bolsa e depois ela fica certinha aqui de novo. Isso. É bastante prático. É um presente Pra esse formato, né? para esse formato. Se a Porque pessoa- hoje tem tantos formatos de Isso. garrafinha. De repente a pessoa quer colocar uma garrafa de refrigerante, uma mais gordinha. O que ela faz? Ela vai aumentar as medidas. E isso eu vou estar explicando. Tudo começa com a espuma térmica, tá? É fácil de encontrar, assim? Compra por metro? Compra por metro, não é cara, tá? E ela tem uma parte que ela é espuma e a outra parte que ela é laminada, que é justamente a parte térmica, tá? Inclusive, eu vi na Mega, tinha pessoas que estavam vendendo na Mega. Ah, Então, sim. assim, é uma coisa que está relativamente mais fácil de se encontrar. E essa medida qual é? Bom, a medida que eu estou usando para essa garrafinha de água, eu estou usando 23 por 24,5. E aí que está a questão. Se a pessoa quer colocar uma garrafinha mais gordinha, eu aconselho ela aumentar essas medidas em 2 centímetros, tá? Por exemplo, uma garrafinha de refrigerante. Vai para 25, 26,5, isso? Iria para 25 e 26,5, exatamente Ah, tá. isso, tá? E aí, ela vai fazer o seguinte para montar. Como é uma espuminha, se eu costurar essa espuma, provavelmente ela vai rasgar. Ela tem que estar estruturada. Então, eu vou utilizar uma manta, né? No caso, uma manta R1. Essas mantas que a gente usa para fazer necessaire, bolsas, né? Para patchwork, né? Para patchwork, para poder estar costurando. O que eu faço? Eu utilizo uma cola para patchwork, essas colas temporárias, né? Ah, essa daí é legal, ela cria um adesivo assim, né? Isso. E eu vou colar essa parte aqui mais... Pode ser a R2 também, tá, Beth?
Eu, no caso, eu uso R1 e aí eu colo. Ela fica mais estruturada. Aí pode costurar? Pode, aí pode costurar. Então, deixa eu dar uma explicadinha. Tem essa outra partezinha vermelha de cima, que seria esse daqui. Que seria na medida 10 por 28. Eu fiz uma barrinha dos dois lados. E aí, eu vou estar costurando nessa medida maior, que seria a 24,5, tá? Eu vou aqui, no caso, alfinetar. Usa pouco tecido, né? Pouquíssimo, Beth. Material é muito pouco. A única coisa é assim, tem alguns detalhes que é esses que eu estou passando, tá? A pessoa vai estar costurando, costura reta aqui. E eu gosto de reforçar. Então, por exemplo, eu tenho essa parte aqui já costurada. O que eu fiz? Eu passei um zigue-zague. Você fez o ponto pequenininho, apertadinho, né? Apertadinho. Tô vendo aqui. E além disso, fez o acabamento em zigue-zague. Exatamente, olha aqui. Né? Ótimo. Só que detalhe, Beth, se você olhar aqui, o zigue-zague eu não costurei em cima do ponto reto, tá? Por que eu vou explicar? Porque essa manta, se você costurar muito, passar a costura muitas vezes no mesmo lugar, ela vai rasgar a parte térmica. Mesmo com R1? Mesmo com R1. Ah, entendi. Tá? Então, a pessoa, eu passei a costura aqui reta e o zigue-zague eu passei um pouquinho mais pra cima, tá? Daí, o que eu vou fazer? Voltando aqui. Depois que eu costurei tudo, eu vou pegar e vou fechar. Essa é a parte interna, tá, Beth? Eu vou estar fechando, claro que essa parte vai ficar pra fora e vai ficar igual a essa aqui. Perdão, essa daqui. Eu vou estar costurando ela assim. Ela não é muito maleável, né? Ela não é. Fiz a mesma coisa, eu passei uma... Pra costurar tem alguma dificuldade, Renata? Nenhuma, Beth. Não? Nenhuma. Só seguir esses passos. Passei uma costura reta e como eu gosto de reforçar toda a costura, eu passei um zigue-zague, não pegando aqui na parte da costura reta. Costurei ela no comprimento e depois eu costurei embaixo. Muito bom. Tá vendo, Beth? Essa é a parte de dentro. Depois, a gente vai fazer aquela costurinha, vai dobrar ela, tá? E vai fazer vai riscar com uma caneta, aqui mais ou menos 2 centímetros e vai passar uma nova costura. Porque essa costura chama... Caixinha de leite? Caixinha de leite. Que seria Vai essa parar, daqui. né? Olha só, tá vendo? Passei a costura reta, passei um zigue-zague. E no caso, eu Tira o excesso. tiro o excesso. E aí nós vamos ter... Aí ela fica paradinha em pé, gente. Nossa, excelente. Tá? Então, assim, não tem muito segredo, Beth. Eu não sei se você tá achando dificuldade, mas eu acho que, assim, para quem conhece um pouquinho de costura... Não, eu imagino que deva ser mais complicado, porque ele não é muito maleável, né? Mas então não faça 2 costuras no mesmo lugar. Não, Ótimo. tá? Fazendo desse jeito, olha só, Beth. Não tem Tá problema. protegido aqui, ó. Ficou Tá pro lado de dentro. Tá vendo? Ele tá costurado, mas ele não arrebentou, tá? Aí vamos colocar um tecido bem bonito pro lado de fora. Exatamente. Olha, que E antes, belezinha. Beth, antes de fazer a parte de fora, o que eu fiz? Eu passei com ferro, fiz uma barrinha aqui. Depois você vai entender o porquê, tá? Tem que fazer essa barrinha. Vai facilitar, tá? Bom, a parte de fora, eu utilizei um tecido das famosas bonequinhas russas, né? Matrioscas, né? Isso, combinando com o tecido de cima. Eu sempre utilizo isso, uma parte de baixo de uma cor e a parte de cima de outra. Também, 23 por 24,5. E fiz separadamente a costura. A medida é a mesma, né? A medida é a mesma, o processo é o mesmo. Olha, até costurei de branco aqui para as pessoas verem. Fiz uma costura reta e depois eu passei o zigue-zaguezinho, tá? Muito bom. Embaixo, caixinha de leite,
Praticamente como o interno, né? O A parte interno, interna. só que são partes separadas. Fez do lado Virei. avesso, agora tá virando. Agora eu estou virando. Tá vendo? Quero ver muita gente fazendo isso, hein? Ah, Quero olha. ver, isso vai ser um sucesso. Isso é muito bacana, Beth, e é bom compartilhar. Você sabe que na Mega eu encontrei uma pessoa que estava com a bolsinha, aquela de manicure, sabe aquela bolsinha que eu fiz claro aqui? que eu sei, a minha vive comigo. A pessoa falou assim, eu te conheço, né? Eu falei, essa bolsinha fui eu que ensinei. Ela falou, eu vendi muito, você não sabe quanto Olha, que eu ganhei legal. vendendo essa bolsinha. E aí tinha uma moça do lado, agradeceu, falou, obrigada por você dar, né? Viu? Compartilhar, né, compartilhar. da sua ideia. Beth, não tem dinheiro que pague isso. Ai, que bom, viu? A gente fica feliz, viu, Renata? Olha, Beth, eu vesti uma na outra. Aí tem que ir acertando as costuras, né? Tem. Na verdade, eu até utilizo a garrafinha de água para acertar. Para poder encaixar melhor. Tá vendo? Vesti uma na outra. E eu vou costurar. Só que antes de costurar, Beth, tem as alças. É verdade. Eu Pra colocar na mão ou na bolsa. Isso. Se a pessoa quiser, ela pode fazer uma alça maior para ela vestir, né? Pendurar e sair caminhando. No caso, essa daqui, o que eu fiz? Eu cortei uma tira de 30 por 5 centímetros. Aí, eu fiz como um viés. Passei com o ferro e depois passei novamente. E virou uma alcinha. Tem uma outra que é menor, que é a menorzinha, que é essa daqui. Quer ver? Aqui, achei. Que seria 10 por 5 também. Vou fazer a mesma coisa, é que aqui eu não trouxe o ferro. Vou dobrar ao meio e depois fazer mais 2 dobras. E vou passar uma costura, como no caso desta daqui. Eu passei um pontinho, não sei se dá pra ver, pontinho Decorativo. decorativo, mas a pessoa pode usar qualquer pontinho. E numa das pontas eu coloquei um mosquetão, tá? Na menor, o que eu fiz? Eu peguei essa meia argola, passei aqui, que essa é a alcinha menor, de 5 por 10, e vou passar uma costura aqui. Tá vendo, Beth? Por quê? Porque vai ficar com uma outra. Depois, cada uma, a gente vai costurar de um lado. Bom, vamos mostrar. Voltando para a peça, né? Voltando para a peça. Lembrando, então, olha, quem está acompanhando a gente, são medidas. O que está acontecendo? Muitas amigas assistem nosso programa e falam assim, né? Ô, Beth, cadê o molde? Cadê o molde? Algumas peças... Ontem, por exemplo, nós tivemos uma peça aqui que era molde. Hoje, gente, são medidas. São medidas. Então, a medida a partir da garrafinha. Ela fez aquela garrafinha tradicional, mas se você quer usar com outro modelo de garrafinha ou com refrigerante, tem que aumentar. Medida. Ó, reforçando, 23 por 24,5. É a base tanto do R1 quanto Da manta da e do manta. tecido. Tudo tecido aí. Se você quiser aumentar, tá bom? Aí você vai aumentando 2 centímetros. Olha, né? Beth. Medida, viu, gente? Não tem molde dessa peça. Beth, eu ajuntei as 2 pontinhas abertas, tá? E aí eu vou virar na peça e vou costurar. Agora é a mão? Agora é a mão. Mas assim, por que eu tô fazendo a mão, Beth? É difícil costurar numa máquina convencional. Tem que ser uma máquina que ela tenha aquela partezinha mais... que você possa enfiar e costurar. Ah, que sai, né? Exatamente. Entendi. Eu, no caso, eu não tenho, tá? Eu acho que é mais... são máquinas industriais, eu imagino, tá? Mas ela fica perfeitinha. O que eu vou fazer? Eu vou utilizar um ponto chamado ponto atrás. E vou costurar com a linha da mesma cor do tecido. Aí você tá pegando o tecido, a manta e a... A manta não. A manta não? A manta R1, não a manta térmica. Olha, Isso que eu queria ver. tá? Ah, tá. Tanto que a gente não tá vendo aí, né? Exatamente. O que eu faço? Olha, eu vou pegar. É que dá de pra leve.
Pega de leve, mas você tem que sentir a manta R1 e o tecido. Ótimas dicas, Renata, muito bom. Beth, não adianta ensinar pela metade. Isso mesmo, viu? Tá? E obedece sempre a cor, né? Tá usando aí uma linha vermelha, porque o tecido é vermelho. Mas poderia fazer verde também, que acho que ia combinar, né? Amarelinho. Exatamente, Beth. Tem um pouquinho desse no tecido das matrioscas aí, né? Olha, eu vou fazendo isso na volta toda, tá, Beth? E aí vai criando espaço para depois passar o cordão, né? Em determinado... A pessoa pode deixar uns 3 dedos a partir dessa costura, tá, Beth? E encaixar as alças. A gente pode pôr um. Ah, vai embutido ali, bonitinho. Vai embutido, para não soltar. Você entendeu, Beth? Você costurando, ela não vai soltar. Ela vai estar firme, porque a costura vai pegar a parte do tecido embaixo, a manta, e você vai chegar na alça. E você vai fazer isso a volta inteirinha. Tá? Aí é costura. Aqui é costura, aquele pontinho atrás que imita ponto de máquina de costura, né? Vai e volta, né? Não é alinhavo, não. Alinhavo não fica muito bem costurado, né? Alinhavo é mais decorativo também. Mas é como eu falei, Beth, se a pessoa tiver a máquina que ela possa encaixar e costurar... Bem legal. Tá? É que é bem estreitinho também, né? Exatamente, ela é estreitinha, então é difícil você costurar na máquina de costura. Eu já tentei, mas não fica perfeito. Eu prefiro perder mais tempo... Na costura à mão. E excelente. E para finalizar, Beth, depois eu acabo passando o cordão, como está naquela lá. Aí passa aqui, né? Aí passa aqui, né? Na volta toda, que eu não costurei ele. Você passa na volta toda. Eu utilizei um alfinete, tem gente que usa grampo. Passa na volta toda e depois, né? Deixa eu colocar aqui para a pessoa ver. Eu, no caso, utilizei essa ponteira. Como chama? Chama ponteira, Beth, mas Ponteiro. existe outros modelos, tá? Fica bem completinho, né? Fica bem completinho. Depois que passar, gente, é só preencher, dá um nozinho aí. Dá um nozinho e eu particularmente faço uma outra coisa, Beth. O quê? Eu dou uma queimadinha, porque isso pra aqui... Pra não desfiar. Pra não desfiar. Você pega um fósforozinho, passa bem rapidinho, ele vai queimar e ele não vai desfiar. E aí você vai caminhar, vai na academia com a sua bolsa térmica, vai levar sua água, que vai estar sempre uma temperatura boa. Né? Exatamente. É uma ideia bem legal, gente. Pode diversificar bastante os tecidos assim. Eu cheguei a fazer com essa mesma técnica uma lancheira. Uma lancheira? Porque hoje em dia as pessoas vão trabalhar, muitas vezes elas levam de casa. É verdade. Um lanchinho, ou até uma marmitinha pequenininha. Então eu fiz uma lancheira térmica. Você sabe que eu tenho faro, né? Você sabe, isso aqui vai ser um sucesso, viu, filha? Obrigada, viu, Renata? Obrigada, todo sucesso pra você, viu? Obrigada. Tem que ser assim, viu, gente? Aliás, já vai o último recado aqui. Você faz artesanato, mas eu preciso mudar, minhas peças estão muito batidas. Vai fazendo pesquisa, vai criando, aí, vai mudando um pouquinho, vai inserindo. Ela não largou da meia de seda, não, viu? Para as meninas que gostam, né? Eu só adaptei. Porque assim, você tem que entender o seu cliente. Isso. Muitas vezes, Beth, a gente cria alguma peça nova em cima do que te falaram, do que te pediram, entendeu? Porque a gente cria, mas assim, também não somos donos da verdade. A gente tem que ouvir as pessoas. Muito bom, Renata. Dá um beijo aqui, querida. Boa viagem de volta para você. Obrigada, viu? Beth. Beijão. Agora o recado da Casa da Arte. Casa da Arte é a nossa parceira aqui, onde você encontra tudo para fazer artesanato. Presta atenção. Vem aqui, ó, bem de pertinho. Eu vou dar um puxão de orelha em você hoje, sabia? Você já aprendeu esse artesanato lindo? Agora vamos organizar esse ateliê para conseguir colocar a mão na massa mesmo? Eu tô aqui, ó, na Casa da Arte, do lado dos organizadores, diversos modelos, diversas formas, para deixar tudo bonitinho organizado, para sua criatividade fluir sem problema nenhum. Agora, para isso precisa de material, né? E a variedade desse corredor lindo da Casa da Arte aqui é imensa.
flores e plantas desidratadas, vidros, peças em gesso, peças em cerâmica e tudo que você nem imagina. São mais de 30 mil itens, 33 anos de tradição, 3 lojas físicas e a loja virtual mais completa, novinha, saiu do forno agora, esperando a sua visita. www.casadaarte.com.br. E sabe qual é o maior diferencial disso tudo? Tem o melhor preço do Brasil, eu garanto para vocês, e ainda entrega na sua casa, em qualquer lugar do Brasil. Vai lá, confere o que eu tô te falando. Aproveita e faz esse artesanato da Beth de hoje que tava, ó, show. Isso mesmo, entra lá no site da casadaarte.com.br, facilidade no pagamento para vocês, tá certo? E ela falou, né, vou puxar a orelha, tem que organizar, às vezes não é um ateliê que você tem, mas o seu cantinho de fazer artesanato, as coisas precisam estar organizadas aí. Excelente ideia dos organizadores que você só encontra na Casa da Arte, tá bom?